Pessoal do segundo colegial, este vídeo é para vocês, meus afilhados. Vocês que já estudaram a Revolução Francesa, já estudaram a Era Napoleônica, agora nós vamos estudar o Congresso de Viena. Eu sou o professor Fabrício e vocês vão corrigir o TC módulo 7, o Congresso de Viena. Vai lá, solta a introdução. Mais um dia de quarentena e vamos corrigir o TC, módulo 7, o Congresso de Viena. A primeira pergunta é: o que foi o Congresso de Viena? Viena, gente, capital da Áustria, o país da música clássica. Esse congresso foi um conjunto de reuniões. Foram várias reuniões onde participaram os países que venceram Napoleão Bonaparte. Aqueles países que tinham um objetivo: restaurar o antigo regime na Europa. Em outras palavras, passar uma borracha e apagar a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Ou, em outras palavras, o Congresso de Viena foi feito para reafirmar os valores do antigo regime, para fazer a Europa retornar às configurações anteriores a 1789. A tarefa era difícil, hein, pessoal? Porque as guerras napoleônicas, elas alteraram as fronteiras e vários governos absolutistas foram derrubados. O Congresso de Viena criou um braço armado para poder fazer valer sua força. E isso nos leva à segunda questão: o que foi a Santa Aliança? A Santa Aliança foi uma aliança militar entre os três potências, Áustria, Rússia, Prússia, formaram um exército multinacional com o objetivo abafar qualquer revolução na Europa. Qualquer revolução burguesa, ou em outras palavras, a Santa Aliança tinha o objetivo de evitar uma segunda Revolução Francesa. A nossa terceira questão é: quais os nomes das potências que predominaram no Congresso de Viena? Olha, essas reuniões contavam com vários representantes de vários países, até mesmo da França. Mas as potências que se destacam, que mandam, assim dizer, no Congresso, são aquelas mais fortes: a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia. E se a gente falasse dos nomes dos representantes desses países, a gente poderia dizer que o czar Alexandre I, ele era o czar da Rússia, do Império Russo, e, aliás, foi dele que partiu a proposta que deu origem à Santa Aliança. Na Áustria, havia o chanceler Metternich, guarda esse nome, e o imperador austríaco era o Francisco I. A Inglaterra contou com a participação de Castlereagh, e a Prússia enviou seu ministro Hardenberg. Já a França contava com seu diplomata nessa reunião, que era Charles Talleyrand. Charles Talleyrand, é interessante a história dele. Ele foi ministro durante o governo de Napoleão e agora ele era representante da França no Congresso de Viena. Ele defendia o princípio da legitimidade, segundo o qual as fronteiras europeias
as mesmas de 1789. Com isso, ele evitava que a França perdesse territórios. Guardem esse nome, Talleyrand. Vamos para a quarta questão. Quando a Espanha aderiu à Santa Aliança, exigiu ajuda para recuperar suas ex-colônias na América. E a pergunta é: quais as reações contrárias ao propósito espanhol? Quais? Foram 3 reações contrárias, a começar pela Inglaterra. A Inglaterra defendia o princípio da não intervenção. Isso significa que a Inglaterra era contra o direito da Santa Aliança, de intervir nos movimentos de independência na América. E qual o interesse da Inglaterra? Com certeza, abertura do mercado consumidor. Outra reação, a segunda, veio dos Estados Unidos, com a famosa doutrina Monroe. E a terceira reação contrária, pelo famoso Simão Bolívar. Bolívar, que era conhecido, apelidado de O Libertador. Até agora respondemos 4 questões do TC. Na questão 5, referente ao Congresso de Viena, a pergunta é sobre a importância de Metternich. O chanceler austríaco Metternich foi importante porque ele formulou um princípio que recebeu seu próprio nome. O princípio Metternich dava direito à Santa Aliança de intervir em qualquer país para abafar uma revolução burguesa, ou uma revolução liberal, ou do tipo até nacionalista. Vamos ler a questão 6. O Congresso de Viena, de 1814 a 1815, foi organizado para reformular o mapa da Europa, mas teve suas determinações questionadas. Por quê? E agora a gente tem que lembrar que o Congresso de Viena realmente reformulou o mapa da Europa. Por exemplo, a Inglaterra, ela anexou as ilhas de Malta e Jônicas. A Bélgica foi ligada à Holanda, que eram os Países Baixos. A Rússia recebeu parte da Polônia, a Prússia recebeu grande parte da Renânia e a Áustria, após o Congresso de Viena, recebeu a supremacia política, o domínio sobre o norte da Itália. Bom, já perceberam que o Congresso de Viena foi feito para atender aos interesses das grandes potências. Isso era o que eles chamavam de política do equilíbrio europeu, para manter o equilíbrio entre as grandes potências. Então a resposta da questão é que suas determinações foram questionadas porque procurou solucionar os problemas de interesse exclusivo das grandes potências. Questão número 7. Sobre a Santa Aliança, que é o braço armado do Congresso de Viena, o que ela propunha em relação às colônias luso-espanholas da América? E a resposta é a restauração do antigo regime, do antigo sistema colonial. Porque nós podemos definir a Santa Aliança como um exército multinacional que tinha caráter intervencionista, militarista e recolonialista. Esta era a Santa Aliança. 8ª questão. Em nome da Santíssima e Indivisível Trindade, e conforme as palavras das Sagradas Escrituras, segundo os quais os homens devem ter-se como irmãos, Suas Majestades, o Imperador da Áustria, o Rei da Prússia e o Imperador da Rússia, permanecerão unidos
por laços de verdadeira e indissolúvel fraternidade, considerando-se compatriotas em toda ocasião, e em todo lugar eles se prestarão assistência, ajuda e socorro. Este é o trecho do primeiro artigo do Tratado da Santa Aliança. Verdade. E esse trecho que eu acabei de ler, ele demonstra um caráter intervencionista da Santa Aliança. Analisando as alternativas, se são verdadeiras ou falsas. Primeira, as potências que venceram Napoleão Bonaparte se reuniram num congresso entre 1814 e 1815 para restabelecer o equilíbrio político na Europa e refazer o mapa europeu. Essa é verdade, verdadeiro. Segundo, a Santa Aliança foi um tratado idealizado pelo czar Alexandre I da Rússia, após a derrota definitiva de Napoleão. E era um sistema de intervenção nos países ameaçados por revoluções. Tá certo também, verdadeiro. Terceiro, de uma maneira geral, a Santa Aliança afirmava a ascensão das forças conservadoras sobre as forças de transformação. Verdade. Quarta questão. A era napoleônica foi marcada pela ação da burguesia em prol de ideais liberais e nacionais e contra a velha ordem absolutista. Verdade, verdadeiro. Todas essas alternativas são verdadeiras. Poderíamos também dizer sobre a Santa Aliança, o que é verdadeiro, que ela foi criada com o objetivo de reprimir os movimentos revolucionários e liberais que eclodissem em qualquer parte do continente europeu. Com isso, nós fechamos a aula, a correção do TC. Mas eu gostaria ainda de deixar um resumo sobre o que foi o Congresso de Viena e a Santa Aliança. A escolha de Viena para o Congresso foi simbólica, porque Viena, na Áustria, foi uma das poucas cidades que não foi sacudida pela Revolução Francesa. E, aliás, a dinastia dos Habsburgos, que governava o Império Austríaco, era um símbolo do antigo regime, da Contra-Reforma, e era um símbolo da ordem tradicional. Mas o Congresso de Viena, convocado pelos quatro grandes, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, com o passar do tempo, foi incapaz de evitar a eclosão de novos movimentos liberais e nacionalistas, tanto na Europa quanto nas colônias americanas. A Revolução Francesa e a Era Napoleônica libertaram forças que não podiam ser controladas e, consequentemente, o antigo regime estava condenado na Europa. E este é o fim da correção do módulo sobre o Congresso de Viena. Valeu, segundo colegial!